Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, autor do livro Pesquisa e Educação, uma abordagem prática. Dando prosseguimento aqui ao nosso estudo, vamos falar de análise de variância. O que é isso? A nova, né? A análise de variância, a gente está fazendo vários testes até agora, teste aqui com uma média, teste com duas médias, né? E agora a gente vai fazer testes com três ou mais médias. Para fazer teste com três ou mais médias, a gente usa a análise de variância, né? Bom, a gente vai começar com a análise de variância de um fator. Então, por exemplo, você tem um fator aqui e você tem três grupos que estão relacionados com esse fator, né? Então, são três populações aqui relacionadas com esse fator aqui que eu estou medindo, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero verificar o número de horas que as pessoas leem por dia, tá? Então, né, então eu queria verificar isso aqui, mas como fator, eu vou escolher o fator idade. Ou seja, né, eu vou ter grupos aqui de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Eu posso pensar em faixas etárias, né? Sei lá, né, criança, né, de 0 até 12 anos, adolescentes 13 a 17, adultos 18 a, sei lá, a 59, idosos 60 para frente, alguma coisa assim, né? Bom, então o fator aqui é idade, né? E a gente vai ter que coletar dados relacionados aqui ao número de horas, né? Então a gente foi lá aleatoriamente escolheu aqui crianças, né? A gente escolheu essas crianças, escolhemos esses adolescentes, aleatoriamente esses adultos aqui, e idosos, e a gente perguntou para eles, vem cá, quantas horas que você estuda por dia? Ah, o Giovanni falou, estudo 2 horas, né? O Kenzo, 2 horas, né? A Arissa, 3 horas, né? Julie, 2 horas e por aí fora, né? Bom, então no final das contas você teria aqui, né? Essa situação aqui, você tem um fator, tá? E nesse fator aqui você tem o número de horas ali de que cada um grupo lê. Nesse caso aqui, você está vendo que a gente tem. Eu peguei quatro grupos, eu estou comparando quatro médias, né? Então, voltando aqui, isso tem que ficar bastante claro na nova, né? Eu tenho a nova de um fator, tem um fator aqui, e eu tenho esses grupos aqui, que pode ser três ou mais, que eu estou comparando a média, né? Bom, como a gente sabe aqui, todos os testes têm algumas condições. Esse aqui tem uma condição forte. A condição forte é que as amostras foram escolhidas aleatoriamente e são independentes, tá? E as outras duas condições, a primeira, que as amostras advêm de populações normalmente distribuídas e as amostras advêm de populações ali com a mesma variância, né? Bom, essas duas aqui são condições fracas, tá? Ou seja, se não atender não tem muito problema, né? O que teria mais problema é a primeira condição, tá bom? Bom, moral da história, né? Vamos pegar quando você vai comparar essas médias, né, você tem duas hipóteses, né? Uma hipótese básica que não tem diferença entre as médias e uma hipótese alternativa que tem pelo menos uma média é diferente das demais. Então, como é que você coloca isso matematicamente, né? H0, Mi1, Mi2, Mi3, que são as médias dos grupos, né? E a hipótese alternativa, uma das médias é diferente das demais, tá bom? Pelo menos uma diferente, né? Então vamos ver um exemplo aqui. Então nesse exemplo aqui, você quer saber, você está vendo os adultos, né? Porque o fator que a gente está estudando aqui, que a gente está tentando quantificar aqui, é quanto que eles gostam aqui de programas de TVs, né? Então a gente tem três programas de TVs aqui, futebol, novela e desenho. Aí você vai pegando aqui os adultos, né? Escolhendo aleatoriamente, você vai escolher aleatoriamente um grupo de 8 pessoas, adultos, né? Aí você perguntou de 0 a 10, me fala aí quanto você gosta de futebol. Ah, eu gosto 7, eu gosto 9, né? Programas que tem futebol, né? Programas de TV que tem futebol. Aí você tem as notas 8 adultos. Aí 8 outros adultos, você vai perguntar para ele, falar quanto você gosta de novela. Ah, nota 6, nota 5, nota 4, né? Tal. E de desenho animado, né? Então você tem aqui um fator, que é programa de TV, e você tem três grupos, né? E nesses três grupos aqui, você vai verificar, né, se as médias, né, se o pessoal gosta, se as médias são iguais, gosta tanto quanto das três coisas, né, ou se há diferença. De repente o pessoal gosta mais de futebol do que das outras duas, né, ou enfim, é isso que a gente vai tentar quantificar, tá? Bom, então, lembrando aqui que a gente vai ter que verificar essas três condições ah, de as condições para a realização do teste. Lembrando que a primeira condição é a mais forte
E as outras duas, que é a de normalidade e de mesma variância, são mais fracas. Em R, eu vou fazer esse teste aqui da normalidade pelo teste de Anderson-Darling e a teste de variância pelo teste de Bartlett, né? Então é engraçado que é o seguinte, né? Que quando o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, olha só, né? Eu estou fazendo um teste de hipótese, que é isso aqui, né? Que as médias são iguais ou se as médias são diferentes, né? Mas para cada uma das amostras, eu vou fazer mais dois testes de hipótese, né? Eu vou fazer o primeiro teste de hipótese aqui, de Ernst-Darling, que as populações têm advém de populações normalmente distribuídas, né? Então vou ter que ver o valor, pegar as amostras, o valor de P, verificar se o P é menor que 0,05, eu rejeito essa hipótese, né? A mesma coisa aqui da variância, vou pegar as amostras aqui, vou verificar se as variâncias aqui elas são iguais ou se as variâncias aqui são diferentes, né? Então vamos ver aqui no R como é que a gente faz isso, né? Eu peguei aqui, deixa eu só parar um pouquinho aqui, deixa eu aumentar aqui. Bom, então eu criei aqui um arquivo, a nova de um fator, deixa eu só limpar aqui esses... eu tinha rodado aqui o programa primeiro para ver se tem algum erro, coisa e tal, né? Então vamos lá. Então carreguei um arquivo aqui, que é a nova de um fator. Como é que é esse arquivo? O arquivo aqui eu coloquei, né, para fazer o teste no R, eu tenho que botar aqui o fator 1, que é o que? Futebol, novela, o desenho, né? O desenho, né? E os scores, são as notas que... Score é sempre assim, nota, pontuação, né? Então as notas que as pessoas deram, né? Então você bota ali como se fosse um data frame com duas colunas grandes, tá bom? Bom, esse é o primeiro passo, né? Agora eu criei aqui essa tabela então, que eu carreguei o arquivo, esse arquivo eu coloquei na forma de um data frame, tá bom? Que eu estou chamando de tabela, que é esse data frame, né? Muito bem. Bom, primeira coisa, eu vou separar do data frame os dados relacionados à amostra de futebol, novela e desenho. Vou usar aquelas funções aqui, which, né? E o and, né? Então, olha, eu vou separar da amostra de futebol do arquivo cujo fator 1 seja futebol e cujo score seja maior que 0, né? Vou pegar todas as linhas. Então, quando eu criar aqui, né? Eu poderia fazer várias formas isso, né? Essa separação, né? Eu tenho aqui um arquivo de futebol, sensor futebol e score. Eu tenho um arquivo desenho, né, fator de desenho, score. Né? Tenho o arquivo novela, novela score. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai realizar aqui o teste de normalidade, o Anderson-Darling. Né? Então eu vou fazer o normalidade para cada amostra, para a amostra de futebol, para a amostra de novela, para a amostra de desenho. Pegando aqui sempre os scores, são os valores numéricos. Né? Então eu vou fazer o Anderson-Darling 1, 2 e 3. Né? Bom, então o que a gente está testando o teste Anderson-Darling, né? Se as amostras advêm de populações normalmente distribuídas. Bom, o que o teste fala? Qual é a hipótese nula? Hipótese nula, ok, advém, né? Hipótese alternativa não advém, né? Então o que eu vou verificar? O valor de P, né? Se o valor de P for maior, né, for menor que 0,05, eu rejeito a hipótese, né? Então nesse caso aqui, se a gente for ver, olha, deixa eu só subir aqui um pouquinho, né? O Anderson Darling aqui, primeiro para o futebol, né? Para o futebol você vê que o valor de P é 0,22, né? Que é maior que 0,05, ok. Então, veio de população normalmente distribuída, né? Agora, para o Anderson Darling aqui para a novela, deu 0,047, dá bem próximo do 0,05 da rejeição, né? Ou seja, aqui ele rejeitaria, que não teria vindo de uma população normalmente distribuída, né? E já o score aqui do desenho, ele vem, né, maior que 0,05, ele vem de uma população normalmente distribuída, né? Então assim, eu posso falar, lembra que esse é um teste fraco, né? Fraco que eu digo assim, não é um requisito forte, né? Dois aqui atenderam, o outro está bem próximo, então eu vou aceitar que os dados advêm de populações normalmente distribuídas, né? Bom, então feito isso, eu vou fazer agora o teste de variância das amostras, né? Agora eu vou pegar a tabela inteira, eu vou pegar todos os scores, né? E como eu estou fazendo a variância, eu quero falar que eu quero verificar se as variâncias são iguais ou diferentes. Eu vou fazer o teste de Bartlett, né? Eu fazendo aqui o teste de Bartlett, né? O que ele me diz? Ele me diz aqui, olha, que o valor de P é 0,69, ou seja, maior que 0,05, né? Então eu falho em rejeitar a minha hipótese que
as variâncias são iguais, ou seja, eu aceito, em outras palavras, em estatística eu não gosto de falar isso, mas a gente já aceita lá que as variâncias são iguais. Maravilha. Então passou nos dois testes, no teste de normalidade e no teste de variância, né? E agora eu posso fazer a nova de um fator. Para a nova de um fator, eu vou usar o comando AOV, a nova, vou botar essa tabela aqui, e na fórmula eu vou fazer os scores menos o fator 1, né? Então, lembrando aqui que essa tabela aqui, olha, é uma coluna scores, essa coluna score, o outro fator 1, né? Então, na fórmula eu boto score, esse tio fator 1, né? Então, se você fizer a análise aqui de variância, né, se fez a análise de variância, eu estou colocando a variável análise e vou fazer o summary, né? E quando você fizer o summary, olha o que te dá aqui logo de cara, né? Que o valor de P é aproximadamente zero, ou seja, eu rejeito a minha hipótese nula. Qual que era a minha hipótese nula? Que as médias das amostras eram iguais. Então as médias são diferentes, né? Que ele pode afirmar, não são iguais. Ponto, né? Eu poderia parar por aí. Mas agora, como a gente é curioso, eu falo, bom, mas será que tem algumas aqui? Vamos comparar duas a duas aqui para verificar se as médias ali são iguais. É para isso que a gente faz o teste Tukey, né? No teste Tukey eu pego essa análise que vem da análise de variância, né? Rodo aqui esse teste e olha só, eu analiso os valores de P. Então você vê que, olha, que os valores de P menores que 0,05, eu rejeito a hipótese. Eu estou rejeitando a hipótese o quê? Que essas duas médias são iguais. Então, olha, né? Novela e desenho, né? Ou seja, as médias de horas, né? A média de quanto a pessoa gosta de novela e desenho, as médias são diferentes. Não gostam da mesma forma de novela e desenho e não gostam da mesma forma de novela e futebol. Porém, entre futebol e desenho, você vê que o valor de P aqui é bem maior que 0,05, cai na área de aceitação na minha hipótese. A minha hipótese aqui é que as médias são iguais, né? Se a gente plotar aqui esse resultado do Tukey, então vou plotar aqui, né? Resultado, peraí, vamos ver aqui o resultado aqui, vamos plotar o resultado, tá aqui, né? Então eu tinha visto aqui, olha, que para futebol e desenho, as médias eram iguais, ou seja, olha aqui, ó, futebol e desenho, ou seja, a diferença entre as médias aqui é zero, ou seja, igual, né? As pessoas gostam tanto quanto de futebol quanto de desenho, elas pontuam, as médias das notas que eu dou para futebol e desenho são iguais, né? Por quê? Porque aqui, ó, se você ver que a média, aqui o intervalo de confiança aqui está agregando aqui o zero, né? Enquanto que esses dois aqui, novela desenho, como eu tinha visto aqui, e novela futebol, não, a diferença da média aí não é zero, né? Então esse cara aqui está fora e esse aqui também está fora, ou seja, esse aqui novela futebol aqui eles não gostam do mesmo jeito, né, de novela futebol e não gostam do mesmo jeito de novela desenho, tá bom? Bom, então é isso aí, gente. Só relembrando que na análise de variância aqui é um pouquinho mais chatinho que as outras, né? Mas depois que você entende aqui, fica fácil, né? Enfim, né? Você tem que, primeiro, né, você pega, tem que estar, para fazer em R, tem que botar o arquivo aqui nesse formato data frame, né? Botando aqui o fator e os scores, né? Esse é um pouquinho chatinho, né, de fazer às vezes, né? E depois disso você faz o teste de normalidade, né? E no teste de normalidade, né, que é um teste assim fraco, né? Ou seja, tá, né? Espero que venha. Se não atender, se algum deles não atender, não tem muito problema, né? E depois a gente faz o teste aqui da variância das amostras, né? Feito esses dois testes aqui, que são as condições para a realização da nova, a gente faz a nova. E a nova, é o que ela vai te mostrar, é se as médias são iguais ou se as médias são diferentes. Só isso, né? Aí se você quiser pesquisar um pouco mais tal, você faz mais um teste, que é o teste de Tukey, né? E no teste de Tukey você vai conseguir ver duas a duas, né? Quais são as médias que são iguais, né? E como é o caso dessa aqui, quais são as diferentes, tá bom? Então é isso aí.